Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreste Yeshua daqui de Salvador, Bahia. Estamos hoje ministrando a Parashá, estudando a Parashá Vayeshev e habitou, que se encontra no livro de Bereshit, conhecido como Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 1 até o capítulo 40, versículo 23. A Haftará, a porção dos profetas, é o profeta Amós, capítulo 2, até, versículo 6 até o 3, versículo 8. E o livro de Mateus, Matitiarro, capítulo 14, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 39. Vou chamar aqui o nosso irmão Lorisvaldo, que vai trazer para nós uma breve reflexão sobre a porção da semana, Parashá Vayeshev. Vamos orar para que o Eterno o abençoe com sabedoria. Adonai, em nome de Yeshua, nessa hora, Pai, eu peço que o Senhor traga sobre o Lorisvaldo sabedoria, direção, que ele seja usado por Ti nessa hora para falar ao nosso coração, que ele seja Tua boca nesse lugar, que ele seja o Teu profeta no nosso meio para trazer o Teu ensinamento. Ajuda-nos para que possamos sair daqui melhor do que o que chegamos. Nós Te pedimos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Obrigado, Roche. Shabbat Shalom a vocês, meus irmãos que estão aqui conosco hoje e vocês que nos assistem de casa. Pronto, muito obrigado, Roche. Estamos aqui fazendo de tudo para manter o nível de segurança nas nossas reuniões. Então, você que está em casa e tem plena saúde, pode vir, porque a gente está sempre usando álcool gel, a gente está mantendo uma distânciazinha de segurança para que não haja contaminação e a gente continue adorando ao Eterno juntos. Temos uma Parashá que eu amei ter sido convidado para fazer. Essa Parashá tem pontos interessantíssimos. Coisa muito boa para a nossa vida. Quando a gente para meditar em cima da palavra de Adonai e consegue extrair coisas, às vezes coisas novas que você não tinha percebido. O seu irmão provavelmente já percebeu, mas você, nas suas leituras, você passou e não prestou atenção, não teve aquele discernimento naquele momento. Por isso que a gente faz leitura ano após ano, todos os dias a gente acaba lendo, meditando na palavra de Adonai. Não é um livro como outro qualquer, que você leu uma vez, leu duas no máximo, para poder pegar todos os detalhes e pronto. Vai assistir o filme depois para ver se o filme condiz com o que está no livro. Não. A palavra do Eterno é algo tão poderoso, algo vivo ali que mexe com você dia após dia, mesmo você lendo todos os dias aquele mesmo trecho, aquele mesmo versículo, aquela mesma passagem, algo novo surge na sua vida. Eu vou fazer um pequeno resumo dessa Parashá, para você apenas se situar do que a gente vai falar a respeito dela, do que a Parashá trata. São alguns pontos, como eu coloquei para você. A Parashá inicia descrevendo o grande amor de Yaakov pelo seu filho Yosef. Ele fala e narra ali o quanto Yaakov amava a José, até mais do que os seus próprios irmãos. Iremos falar disso, teremos um momentinho para a gente analisar essa passagem. Temos também Yosef contando os sonhos, os dois sonhos que ele teve, conta para o pai e para os irmãos. Logo em seguida, seus irmãos tramam tudo ali através do ódio que eles nutriram por Yosef. Eles tramam a morte de Yosef, resolvem não matá-lo e vendem ele aos mercadores que estão passando e ele vai parar no Egito. Depois a Torá dá uma pequena pausa em falar de Yosef e vem tratar de um assunto também importante, que é a história de Yehudá e a sua nora Tamar. Algo que eu achei fantástico, o que tem por detrás disso tudo. A gente vai analisar no seu tempo oportuno, mais à frente. E temos também a narrativa, então, voltando para José já no Egito. E é fantástico, o que ele passa ali, apesar de ter sido muito sofrido, você medita em cima do que Yosef passou e você vê que realmente Yosef é a figura que representa o Mashiach. Por isso que temos dentro da tradição judaica o Mashiach ben Yosef, o Messias filho de Yosef, e o Mashiach ben Davi, o Messias, o filho de Davi, o rei, o que vai reinar gloriosamente.
Depois nós temos aqui a esposa de Potifar tentando de todas as formas seduzir a Yosef. E finaliza com Yosef na prisão, decifrando ali os sonhos do padeiro e do copeiro de Faraó. E finalizamos a paraxá com esse assunto. Peguei alguns trechos para a gente analisar nessa paraxá, aquilo que mais me chamou a atenção. Não dei um título, porque eu não vou fazer uma ministração apenas em cima de algo. Eu peguei aqueles pontos mais importantes, aquilo que mais ficou aceso ali, mais me chamou a atenção. E a gente vai ler junto aqui o versículo 37, capítulo 37, versículo 2, a parte B. Eu coloquei tudo na tela, os versículos, para facilitar, para a gente adiantar, porque a gente tem um tempo curto, mas você tem que ir na sua casa e aqui na congregação, estar com a sua Bíblia, o seu Taná na mão, ali, olhando e conferindo, para que quem está aqui ministrando não tenha errado em alguma coisa e você acabe sendo induzido ao erro também. É bom sempre você acompanhar. E diz assim, a parte B do versículo: José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos, apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai mais notícias a respeito deles. Eu coloquei embaixo uma pequena... um asteriscozinho aí, uma observação para a gente falar a respeito disso, mas aqui você vê que José, ele era meio que aquele espião do pai dele, né? E o pai dele deixava José lá com os irmãos para que o irmão, ele trouxesse as notícias, trouxesse o que é que os irmãos andam fazendo. E o texto diz que ele trazia mais notícias, que ele era um fofoqueirozinho, né? Ele ia lá, pegava dos irmãos que os irmãos estavam fazendo e trazia para o pai. E em cima disso se fez muita alusão a que José, ele era dedo duro, fofoqueiro, ele gostava de uma fofocazinha, ia lá e trazia o que era errado. Aí eu paro para pensar em cima de um texto desse. Eu tenho uma família grande, eu cresci sendo o mais velho de 5 filhos. E eu tomava conta dos meus irmãos. Eu, como mais velho, eu tinha uma responsabilidade quando meus pais estavam ausentes. Quando meu pai e minha mãe chegavam, eu tinha que dar um relatório do que aconteceu durante o dia. Eu poderia encobertar, e muitas vezes eu encobertei aquilo que eu achava que era leve, que não precisava levar de problema para os meus pais e que acarretaria nos meus irmãos talvez aquela surra, não tão merecida, mas que talvez viesse provavelmente uma surra. A gente relevava, a gente tentava apaziguar ali, mas nem tudo de ruim a gente conseguia ocultar. Eu lembro uma vez que meus 2 irmãos tocaram fogo no bairro, literalmente. Eles tocaram fogo nos pés de banana pequenininho com os colegas e o bairro todo pegou fogo, faltou energia. Algo grave. Como eu vou esconder isso dos meus pais? Não tem como. Aí você observa, o texto não narra o que Yosef trazia de mal, o que era aquilo de mal, mas a gente pode ver, diante de toda a descrição, que não eram coisas leves. Provavelmente eles estavam fazendo algo que era completamente contrário às leis de Adonai e ao que o pai ensinou a todos eles. E isso Yosef via, ele sabia que os irmãos, é lógico, ele já tinha 17 anos, ele não era besta, ele sabia que os irmãos não nutriam por ele um carinho e não iam ouvi-lo diante de uma possível puxão de orelha, até porque ele era mais novo do que eles, não aceitariam esse puxão de orelha diante de um erro. E ele acabava tendo que trazer para o pai aquilo. Então, na minha visão, Yosef não era um fofoqueiro. Ele apenas agia conforme aquilo que o pai instruiu ele a fazer. Ele era obediente ao que o pai colocou ele para fazer. Será que em algum momento ele não deixou de contar aquilo que não era tão grave? E a gente está apenas pegando aquilo dali, como os rabinos dizem. Aqui embaixo eu coloquei uma notazinha. Em vez de ele mesmo repreender e dar início a possíveis mal-entendidos, optou por falar com o seu pai, o que de certa forma é o pecado lashon hará, má língua. Os rabinos ensinam dessa forma. E que por isso ele passou 10 anos preso lá no Egito, por causa da má língua, a má inclinação. Eu discordo, mas é um pensamento meu. Eu discordo como irmão, como filho de uma família grande. Eu sei que tem coisas que você consegue relevar, mas tem coisas que você tem que passar
a quem há de direito, principalmente se o seu pai e sua mãe te colocou na incumbência de fazer aquilo. A gente vai ver mais à frente que, apesar dele ser mais jovem, sobre ele foi depositada uma confiança e o pai, talvez de forma, eu não vou dizer errada, porque é difícil você lidar com certas situações em família. O pai colocou sobre ele a responsabilidade de um primogênito. Você vai ver que isso aconteceu, você vai ver que aquela túnica que Yosef ganhou, toda colorida, representava essa autoridade, esse amor que o pai tinha por ele. Se eu não me engano, eu coloquei o versículo para a gente ler logo aqui, o capítulo 37, versículo 3, que diz: Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Yosef, ele amava José mais do que todos os outros. E pelo visto ele demonstrava, aí talvez esteja o erro diante da criação dos filhos. Minha mãe e meu pai nunca demonstrou um favoritismo em cima de nenhum dos filhos. 5 filhos, eu lembro que meu irmão abaixo de mim dava uma dor de cabeça terrível. Todo dia na escola eu tinha que ser chamado lá na sala da diretora para contar o que ele fazia. Ele estava já prestes a ser expulso da escola e todo dia tinha notícias em casa. Minha mãe ficava com uma dor de cabeça gigante, mas ela de forma alguma demonstrou favoritismo para nenhum, tratou todos de forma igual. O que ela podia dar a um, ela repartia para todos. Se ela não pudesse dar uma roupa melhor para todos, ela não dava para nenhum. É uma situação que realmente a gente para refletir. Yosef, nesse ponto, foi favorecido pelo pai. E o pai dele, se a gente for olhar e for colocar na ponta do lápis, anotar, for ao psiquiatra, ao psicólogo pedir orientação, ele vai dizer para o pai, vai dizer, não, você não pode tratar dessa forma, que você vai trazer transtorno na sua vida. Aí a gente viu que gerou vários transtornos, principalmente para Yosef. E esse fato não foi apenas por ser o filho da velhice dele, era o caçula. Minha mãe tem um carinho enorme pela filha caçula dela, um amor, e está chorando até hoje. Minha irmã casou tem quase uma semana. Quase não, foi no sábado passado, 8 dias completa hoje que minha irmã casou. E minha mãe chora até hoje com saudade dela, que era a filhazinha caçula dela. É natural. Era com quem ela convivia, era o apego maior dela, mas ela ama e declara o amor dela para todos os filhos, não tem favoritismo. Talvez nesse ponto a gente possa dizer que Yosef, ele cometeu um pequeno erro na forma de criar, ele criou todos dando carinho, Jacó errou na forma de tratar, porque isso era visível. Talvez não seja nem tanto na forma dele tratar os filhos, mas porque ele amava tanto a esposa dele, Raquel, ele desejou tanto ela, trabalhou tanto por ela, trabalhou dobrado. As outras ele amou e teve filho com ela, com certeza, mas é certo, é natural, isso é humano. Ele provavelmente nutria um carinho e um amor, isso é notório a mais por Raquel. E as outras se sentiam inferiores por isso. É culpa de Jacó? Não, não é culpa de Jacó. Ele foi enganado, casou, ele cumpriu o papel dele, ele nunca deixou faltar, a Torá nunca fala dele deixar faltar nada aos filhos dele. Na hora que ele repartiu lá, que ele estava indo de encontro ao irmão, talvez ele tenha ali, olha, o meu favorito vai para o lado de cá, que é mais seguro, botou os outros. Talvez nesses pontos principais aí, elas se sentiram inferiores, dele sempre priorizar Raquel e o seu filho José. É algo natural, é algo que eu consigo entender. Eu sou apaixonado pelo meu filho e pela minha esposa. Amo a minha família. E eu não vejo tendo outra família. E se eu tivesse outra família, como é que seria? Se eu amo demais a minha aqui, como é que eu daria a mesma atenção, repartiria o amor de forma igual? Isso é natural do ser humano. Não tem como a gente apontar e incriminar ele por causa disso. Mas talvez essa falta de afeto que as mulheres sentiam, transmitiam para os seus filhos dentro de casa. A mulher tem essa influência sobre os filhos. E ali conversando, seu pai ama mais a Raquel, favorece demais a José. Isso a gente vê em toda a Torá não esconde erros de forma alguma. É isso que é esplêndido na Torá.
ela não esconde os erros dos patriarcas. Não enxerga os erros dos patriarcas, aqueles que quer tapar e achar que eles eram aqueles santos que merecem ser colocados no pedestal e adorado. Não, o único que merece ser adorado, que não teve erro, é Adonai. Até Yeshua disse que bom era o Pai, era o Eterno. A adoração tem que ser direcionada a Adonai o tempo todo. Por isso que é mostrado o erro do homem aqui, para que nenhum deles sejam colocados à altura de Adonai. Todo erro dos patriarcas é relatado, nada é escondido. Isso gerou algo perigoso na vida de Yosef. Ele ganhou uma túnica de várias cores. E tem um relatozinho aqui, algo que está em 1 Crônicas de 5, o versículo 1 e 2, 1 Crônicas, que relata que Yosef, ele herdou a primogenitura. Através dessa túnica, a gente sabe que a ele foi dada a primogenitura. E nas escrituras, lá em 1 Crônicas, relata isso, de que ele passou na frente ali de Ruben, que era o mais velho, e até de Judá, que de Judá veio a descendência de Davi e de Yeshua. Ele se tornou primogênito. Escavações arqueológicas que se fizeram no Egito, isso daqui é um fato realmente de arqueólogos, que dizem que os líderes das tribos semitas levavam túnicas com muitas cores, como símbolo da liderança. Então a gente tem aqui um relato histórico de que todo líder levava uma túnica de várias cores. E isso, quando os irmãos viram aquela túnica sendo dada a ele, já sabiam a autoridade de primogênito, tinha passado para ele, e aquilo dali acendeu um ódio de morte. O Rocha quer falar alguma coisa? Primeira esposa. Ele casou com ela logo quando conheceu. Por causa dela. Isso, perfeito. É esse o ponto, Rocha. Ele amou Raquel desde o início. Ele trabalhou por ela. O filho que veio dela é o filho que ele considerava aquele que receberia a sua bênção de primogênito. Eu consigo compreender esse amor e esse carinho e esse desejo dele de separar essa bênção para Yosef, apesar de ele não ser o primogênito. E ele o fez dessa forma. Eu sei que isso daí causou um transtorno gigantesco na vida dele. Mas será que esse transtorno que foi causado não estava naquilo que era planejado por Adonai para que acontecesse na vida de Yosef e Yosef pudesse, então, salvar a todo o povo no momento adequado, no momento que fosse necessário? Eu coloquei aqui para a gente refletir. O versículo 37:4 diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhes podiam falar pacificamente. Aí a gente vai meditar em cima disso. Eu não vou falar muito, não vou me apegar. Eu coloquei alguns pontos aqui para a gente analisar do favoritismo que foi colocado sobre Yosef. Mas eu compreendo, eu aceito, eu consigo enxergar o porquê ele fez isso. Eu sei que o psicólogo vai dizer, não, você não pode fazer isso, você tem que repartir de forma igual, mas era uma outra cultura. Não é a nossa cultura de hoje em dia. A herança até pode ter sido repartida, mas naquela época existia uma bênção específica para o primogênito. Aquela bênção do primogênito que ele comprou, Jacó comprou do seu irmão e teve o direito de ser abençoado, mas burlou um pouco ali na hora junto com a mãe dele, em vez de contar para o pai o que havia ocorrido, talvez não gerasse aquele fato dele ter que fugir do irmão. Ele se tivesse contado para o pai, eu comprei, ele não deu valor, eu comprei, agora o senhor tem que me abençoar. É provável que o pai tivesse o abençoado, sim, se o irmão confirmasse, não, eu vendi, mas eu me arrependo, mas já estava vendido. O ser humano, ele erra nas suas decisões e consequências vêm através disso, mas o plano de Adonai na vida daquela pessoa acaba não mudando, ele só contorna, você paga por aquilo, mas o plano de Adonai se cumpre, talvez se estenda um pouco mais, mas ele volta a acontecer e acontece da forma que Adonai determinou, da forma que se a pessoa coloca a sua vida diante dele, para que ele acabe regendo a sua vida.
Aqui eu coloquei um pontozinho, as comparações criam muitas lutas desnecessárias, cada filho é diferente e tem diferentes dons e qualidades. Isso daqui eu iria refletir, mas durante a ministração eu mudei de ideia, porque eu consegui compreender o que Jacó fez, o porquê dele ter escolhido a José. Então, eu achei irrelevante a gente meditar em cima disso, porque cada um sabe como criar o seu filho. Quando você cria no caminho do eterno, quando você cria da forma correta, você vai ver ele crescendo, sendo guiado da melhor forma possível. Minha mãe e meu pai não tinham conhecimento e criaram seus filhos da forma correta, cuidando e amando todos de forma igual. A situação aqui é atípica. É uma situação que não condiz com a nossa realidade de hoje. Então, eu compreendo como José e o porquê ele fez aquilo. Tem um texto aqui que diz, em Efésios 6,4, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação de Adonai. E isso realmente é válido para a gente meditar. Aqui se gerou um desafeto muito grande dos seus irmãos para com Yosef, por causa da forma que foi criado, da forma que o pai tratou. E isso a gente tem que tomar cuidado hoje. Da forma que você trata, ou que você faz com o seu filho, não gerar uma ira e ele seguir por um caminho totalmente desnecessário. Não estou dizendo aqui que você tem que passar a mão na cabeça do seu filho. Não. A Torá, ela ensina como você deve fazer com o seu filho. Na hora que é para tentar lá a vara no menino, na hora que ele merece, ele vai receber, ele vai ser tratado da forma que a Torá ensina que você deve tratar, da forma que Adonai trata os seus filhos, que ele ama tanto e admoesta na hora que é necessário. Eu não sei se Jacó passou a mão e fez que não estava vendo os filhos fazendo coisa errada, porque ele focou muito em Yosef e o carinho dele era todo para Yosef, mas na nossa vida hoje a gente tem que ter esse cuidado de tratar os filhos de uma forma que você não faça tanta diferença, para que o mal não venha sobre sua vida depois, no futuro. Seus filhos não se sintam inferiores. A gente vai chegar num ponto agora importante, versículos 5 e 7 do capítulo 37. José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhe disse, ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho levantando-se ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Esse sonho aqui foi um dos estopins, né, para começar a tramar contra ele a morte dele. Ele teve um sonho e contou o sonho para os irmãos. Aí, em cima disso, a teologia criou uma pregação de que você não deve contar os seus sonhos a quem não sonha. Não é assim? Você escuta na internet e nas igrejas várias ministrações. Não conte o seu sonho para quem não sonha, porque é o que aconteceu com Yosef. Ele contou o sonho e foi parar como escravo no Egito. Eu paro para refletir e eu não concordo muito. Eu sei diferenciar o que é o sonho e aspirações humanas, desejos de crescimento futuro, de mudar a empresa, de fazer ali aquele desejo que você tem, aquele sonho humano seu de crescer, e realmente quando você vai e conta para quem é invejoso, para quem não quer ver o seu crescimento, aquela pessoa lhe joga para baixo. Eu entendo. Nesse ponto você tem que refletir realmente. Eu tenho um suposto amigo que, em vez de me ajudar, só me coloca para baixo. Eu vou contar aquilo que eu estou querendo fazer para melhorar a minha empresa. Ele vai e rouba a ideia, ou vai que diz que não está, me joga para baixo. Em vez de me ajudar, me dar ideias para melhorar e crescer, ele me joga para baixo. Realmente, nesse ponto você tem razão. Mas será que se Yosef guardasse o sonho dele para ele, aconteceria dele ir parar no Egito, dele se tornar governador do Egito e dele salvar a todos? Tente bolar na sua mente aí a ideia de ele chegando lá de boa no Egito. Não, eu sou um judeu aqui, que sou inteligente, eu consigo decifrar sonhos aqui com a eterna me dá, eu quero falar com o faraó porque eu quero me tornar o governador e isso acontecer. Eu tentei vários cenários, eu tentei imaginar, eu disse na pregação, será que se ele fizesse assim, assim, assado, será como aconteceria para ele parar lá, conhecer e tudo? Não tem como.
O sonho de Yosef era para ser contado, porque ele não era um sonho humano. É nisso que eu quero que você pense. Ali era uma profecia através de sonhos. Os sonhos que Adonai revela aos seus, e está lá em Oséias, fala que no final dos tempos teríamos, né? Em Oséias 2, os jovens teriam sonhos, visões. Os sonhos são visões, são profecias de Adonai. Esse sonho de Yosef não é um sonho de que você dormiu de barriga cheia e de noite sonhou com algo maravilhoso, acordou contando, achando que aquilo vai acontecer. Não, ali ele tinha ciência. Yosef, ele era profeta de Adonai, ele tinha ciência que aquele sonho se tornaria realidade. E ele contou. Como é que Adonai te entrega uma profecia? Adonai chega para mim e fala, oh, me dá um sonho que o Roche vai acontecer algo e algo, eu tenho água aqui. Isso é que é a esposa, né? É mesmo com água aqui, ela trouxe uma mais geladinha para mim. Obrigado. Imagine, ele chega e não conta, eu pego e não conto para o Roche aquela profecia que Adonai pediu para entregar ele em sonho. Eu vou ser culpado daquilo que vai acontecer com ele, porque eu não entreguei a profecia que Adonai mandou. Como profeta, você tem que entregar aquela profecia, seja em sonho, em visão, da forma que for. E ele ali tinha certeza, e a gente vai ver que essa profecia se cumpriu. Essa profecia se cumpriu a partir do momento que ele estava lá como governador, os irmãos foram até ele e se prostraram diante dele. Pode dizer, Lucas. Era o celeiro do mundo, o Egito. Isso mesmo, Lucas. A gente não conhece os caminhos do Eterno. A gente não sabe. E se você não acredita, não confia e não age conforme aquilo que ele vai lhe dando no dia a dia, como é que esse trajeto que ele traçou para que aquilo pudesse acontecer, chegaria como? De qual forma, José? Eu não vejo outro caminho para Yosef chegar lá, amadurecer, porque eu vejo um amadurecimento na vida de Yosef de uma forma fenomenal. Ele tinha um coração realmente voltado para Adonai. Ele foi tentado de uma forma pela esposa de Potifar ali, que hoje eu conheço poucos que fugiriam. E ele era um homem temente a Adonai. E tudo que ele fazia conforme a lei de Adonai, e tudo dava certo, tudo prosperava. A Adonai estava com ele ali o tempo todo. Então, ele tinha que contar aquele sonho. Profecias têm que ser contada. Então, essa pregação em cima desse texto, na minha opinião, não condiz. Aí você vai me dizer, mas essa profecia se cumpriu. E a outra, eu vou adiantar aqui, mas a gente vai ler mais à frente. A outra profecia do sol e da lua é algo fantástico. É algo profético para a vinda do Mashiach. Porque Yosef representa a vida do Mashiach. Não tinha como, naquela profecia, ela se cumprir no Egito, porque seria terrível o pai se prostrando diante ao filho e a mãe que já estava morta, Raquel já estava morta. Quem criou ele, Benjamim, foi Bila, né? A concubina do pai, foi quem criou eles. Então não tinha como essa profecia se cumprir na vida de Yosef. Ou seja, ele era a representação do Mashiach. Ele teve uma profecia que se cumpriu na vida dele. E essa outra profecia que a gente vai ler mais à frente é uma profecia para o Mashiach. Quando ele retornar e houver a ressurreição dos mortos, Jacó, Raquel e todos os filhos deles vão se prostrar diante do Mashiach e reconhecê-lo como seu Messias. Isso é algo profético, é algo para o futuro, mas a primeira profecia que ele teve, ele contou para os irmãos, foi algo que se concretizou de forma perfeita. Eu fiz uma pequena alegoriazinha aqui, eu dei uma incrementada e eu fiz um versículo a parte, um versículo meu em cima, não me critiquem, foi algo que me veio à mente, e eu botei aqui para vocês uma frase: vocês ouviram o que foi dito? Não conte o seu sonho para quem não sonha. Eu, porém, vos digo, se o sonho for uma profecia, você deve contar. Aí está meu nome aqui embaixo, para você não pensar que está na Bíblia. Eu parafraseei Yeshua aqui, foi um momento ali que eu estava pensando, refletindo, e eu disse, caiu bem, mas eu coloquei meu nome aqui embaixo para vocês não pensarem que é um versículo da Bíblia e saírem replicando.
Mas é uma verdade. Você não pode contar o seu sonho? Como assim? É uma profecia. Se você não contar, como é que os caminhos do Eterno vão se desenrolar ali para que essa profecia se cumpra na sua vida? Então, reflita sobre isso. O sonho de Yosef precisava ser contado. Tinha que ser contado. Até para que quando acontecesse, ele ser provado como profeta. O profeta só é provado, só é reconhecido como profeta quando a profecia dele se cumpre. Se ele não conta e Adonai dá um jeito dela se cumprir, como é que ele seria reconhecido hoje como profeta? Como quem tinha visões e reconhecia e tinha sonhos. É claro, ele quando teve o sonho dele ali, Adonai falou para ele que ali era a verdade e iria acontecer. Ele já sabia, da mesma forma que ele pegou os sonhos do padeiro e decifrou. Eu fiquei tentando achar ali pontos, como foi que ele enxergou a revelação naquele sonho dali. Só Adonai mesmo, porque eu lendo ali, eu não consigo imaginar. Se não vem de Adonai aquela revelação ali, como é que um homem vai decifrar humanamente aquele sonho para chegar àquela conclusão? Não tem como. E tudo aconteceu conforme ele descreveu no sonho. É algo fantástico. Sonhos e revelação dos sonhos é um dom poderoso e é algo tremendo na nossa vida. E Yosef, ele era profeta e ele tinha sonhos e tinha a revelação dos seus sonhos. E ele tinha convicção, por isso ele contou. E tudo aconteceu, e ele em momento nenhum você vê ali contando que Yosef reclamou, murmurou. É como se, além desses sonhos, ele teve vários outros, onde ele sabia que tudo aquilo era necessário acontecer. E ele guardou a tudo de forma extraordinária. Capítulo 37, versículo 9, diz assim: Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Isso aqui a gente já tocou nos pontos. Não se cumpriu, mas vai se cumprir. Em Apocalipse 12, se eu não me engano, tem uma alusão à mulher no deserto, a mulher sendo Israel, o sol e a lua ali com ela na sua cabeça e seus pés, e as 12 estrelas, e ela foge depois para o deserto. Essa alusão desse sonho do sol, da lua, das estrelas, é algo que vai a um nível muito profundo, e você vê reflexo disso lá em Apocalipse. Você vê em Coríntios também algum versículo falando algo semelhante. Então é algo para o futuro, é algo para a vinda do Mashiach, e a gente vai ver essa profecia dele, esse sonho se cumprindo lá. Capítulo 37, versículo 26 e 27. Diz assim: Disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram nos seus irmãos. Aqui você lê e diz: olha como eles foram bonzinhos. Você começa a ler, ele diz: não vamos matar ele não, ele é nosso irmão, rapaz, a gente vai matar o nosso irmão, você está doido, o sangue dele sobre nossas mãos. Aí você diz: poxa, consciente, não, a gente vai matar não, a gente vende ele, deixa que os outros matem, a gente vende. Eles não queriam sangue sobre a mão dele, mas eles desejavam de qualquer forma que os outros matassem ao irmão. Vende ele, ele vai ser escravo lá o povo mata ele, e a gente ainda lucra alguma coisa. Ainda lucraram alguma coisa sobre isso. Aí eu acho algo tremendo, e você vai ver uma referência disso, da vida que aconteceu com Yosef, acontecendo com Yeshua. Judá foi o protagonista na venda de José. Ele planejou: Judá, vamos vender. Vocês lembram disso acontecendo semelhante a Yeshua? O mesmo se passou com o discípulo que vendeu Yeshua, que tinha o mesmo primeiro nome, Yehudá Iscariotes. Judas Iscariotes foi quem vendeu Yeshua através daquelas moedinhas de prata. A mesma coisa que aconteceu com Yosef. Não vamos matar não, vamos vendê-lo. Rapaz, a figura de Yosef como Mashiach é algo tremendo, e cada vez que você lê, você vê que tem mais pontos de semelhança. Aí você vai dizer: coincidência. É uma coincidência, talvez, da parte de Adonai, que ele promoveu para chamar a sua atenção para algo. Chamar a sua atenção que Yeshua já estava desde o princípio, desde quando Moshe disse que viria um profeta semelhante a ele, e a ele o povo daria ouvido. De lá para cá, várias profecias sobre o Mashiach veio. Várias pessoas que representavam o Mashiach, características que viriam do Mashiach, eu considero dessa forma. Moshe tinha características que viriam
a ter o Mashiach, Yosef também, coisas que aconteceram, características que viriam a ter com o Mashiach. Jacó, quando foi tentado no deserto, naquele momento ali em Peniel, eu acredito ali que foi uma tentação semelhante ao que Yeshua foi tentado também. Eu vejo ali algo semelhante ao Mashiach, eu creio dessa forma. Ele foi tentado no campo das ideias, ele não lutou fisicamente com Adonai, ele viu um ser espiritual ali, ao qual ele reconheceu ser divino, ser espiritual, e guerreou com aquele homem, no campo das ideias, fisicamente como um ser humano conseguiria. Então, eu vejo vários aspectos do Mashiach na vida desses patriarcas, e Yosef tinha essa representação, e aqui tem um ponto que é fenomenal, aquele que vendeu Yosef tem o mesmo nome daquele que vendeu Yeshua, que entregou. É algo poderoso. Capítulo 38, versículo do 7 ao 10, diz assim: Ora, o primeiro de Judá, era mau aos olhos de Adonai, pelo que Adonai o matou. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher de teu irmão, e cumprindo-lhe o dever de cunhado, suscita a descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia que tal descendência não havia de ser para ele, de modo que toda vez que se unia a sua mulher e seu irmão, derramava a semente no chão, para não dar descendência a seu irmão. E o que ele fazia era mau aos olhos de Adonai, pelo que o matou também. Por que eu li esse versículo aqui completo? Chamar a sua atenção. A narrativa de José é interrompida para contar esse pequeno fato que aconteceu com Judá. Por que será? Porque aqui tem algo fenomenal, algo importante, algo que a gente tem que refletir. Judá, ele se casou com uma mulher, se afastou dos seus irmãos e casou com uma mulher. De que descendência era essa mulher? Você lembra? Você lendo ali, você vê que ele casa com a filha de um cananeu. Os cananitas foram amaldiçoados por Noé. E segundo a tradição judaica, era um povo que andava contrário à lei de Deus, à Torá de Deus, que viria a ser entregue, mas observe, a gente vai observar que antes mesmo da Torá ser entregue, os mandamentos já estavam no coração desses patriarcas. Vários mandamentos foram guardados. Inclusive esse do Leviato, deixa eu ver, eu coloquei aqui para a gente dar uma lida. É interessante que a lei do Levirato também era praticada antes mesmo da entrega da Torá no Sinai. Mais uma vez temos aqui um exemplo de mandamentos a serem praticados antes da entrega da Torá no Sinai ao povo de Israel. Temos estudo no nosso canal a respeito disso. Se você quiser aprofundar, procure depois. A lei antes do Sinai. A lei de Adonai já havia sido dada mesmo antes do Sinai. Eu tenho uma crença particular de que enquanto Adão esteve no Éden, Adonai passou para ele o que deveria ser feito, os ensinamentos ali. E ele passou adiante. E aqueles que seguiam Adonai sabiam o que era certo e errado. Inclusive que aqui se fazia essa justiça. Antes mesmo dessa lei ser dada mais à frente no Sinai. Aí o que você para analisar aqui. Judá, ele casa com uma mulher que talvez aos olhos de Adonai desagradou a ele. Mas não cita. Mas era um povo que havia sido amaldiçoado por Noé, um povo que não andava conforme os preceitos de Adonai, a lei mesmo que básica, mas que era algo que agradava a Adonai. O que aconteceu nesse ponto? A gente vê nesse momento aqui que a nora dele fica novamente viúva, não tem descendência. Aí você vê uma narrativa interessante. Ela fica sabendo que Judá está indo para uma cidade, e ela vai no meio do caminho, se disfarça. Mais uma vez, o homem tentando fazer a profecia, o desejo de Adonai ele se cumprir com as suas próprias mãos. Assim como Jacó fez com o pai dele, e foi lá, enganou o pai junto com a mãe, e conseguiu a bênção, não contando a verdade. O homem tenta, o homem vê e diz, não, eu só vejo uma forma disso acontecer, e vai lá e faz. Mas para ela não foi imputado o pecado. Ela foi lá, se disfarçou de prostituta. Jacó passou, viu, gostou e chamou e dormiu com ela. Depois ela aparece grávida. Tentam queimá-la.
Tem até na tradição explicando que por ela ser de descendência de filha de sacerdotes, a gente vai ver, eu coloquei um pontozinho aqui interessante, a pena na Torá mais à frente, quando for dada para a filha de sacerdote que se prostituir, era ser queimada. Então, provavelmente ele fala isso de queimá-la quando descobre que ela está grávida, porque ela tinha essa descendência. Todos sabiam a linhagem dela de... Deixa eu ver, eu acredito que eu coloquei aqui... Pronto, aqui eu falo do filho dela. Não, a gente vai ler mais à frente. Ela tem ali o cajado dele, o símbolo dele, manda entregar. Esse é o pai do meu filho. Aí ele toma um susto, ele vê, ele reconhece. Não, ela foi mais justa do que eu, porque eu não entreguei meu outro filho para ela. Eu acho que o pai olhou assim, pô, ele matou 2, eu vou entregar mais um. A viúva negra vai matar mais um aí e vou ficar sem filho. Não deu. Ela agiu com justiça, porque ela precisava de ter a sua descendência, filhos. As mulheres eram desamparadas quando não tinham seus filhos, não tinham seu esposo para ser sustentada naquela época. E ela teve. E será que Adonai aprovou isso? Aprovou de uma forma tão grande que o Machia vem da descendência dela, não da descendência da primeira mulher de Judá. De Judá veio os reis, Davi, e veio o Machia, mas não veio através da esposa que ele pegou ali, que era cananeia, ele não veio através dela, veio através da nora dele. Diz aqui, versículo 38, do 27 ao 29. Sucedeu que ao tempo de ela dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. E dando à luz, um pôs a mão para fora, e a parteira tomou um fio, e colocou e o atou em sua mão, dizendo: este saiu primeiro, mas recolheu a mão, e eis que seu irmão saiu, pelo que ela disse: como tens tu rompido, portanto foi chamado Pérez. Esse aqui, está grifado aí, Pérez, está sublinhado, ele é através dele que vai vir a descendência do rei Davi e do Machia. Você vai poder ler comigo aqui. Segundo livro apócrifo de Jasher, é chamado como o livro dos justos. Esse livro ele é mencionado lá em 2 Samuel 1,18, em Josué 10,13, como o livro dos justos. Tamar, que é a nora dele ali em questão, era descendente de Elã, filho de Sem e neto de Noar. Esse livro você não acha no cânon bíblico, assim como vários livros apócrifos, mas que trazem revelações muito boas para nossas vidas. Na internet você encontra até ele fácil para baixar, para poder ler. Nesse livro, que já foi citado lá em 2 Samuel 1,18, em Josué 10,13, como tendo passagens poderosas, importantes, ele diz que essa Tamar era de descendência de Noar. O filho dela, Pérez, deu descendência para o rei Davi e ao Machia. E no versículo ali, quando você está lendo nessa passagem, ele só tocou na sua nora naquela época, quando eles tiveram relação e ela engravidou dele. Nunca mais ele tocou nela. Mas eu achei algo fantástico. Adonai não aprovou o casamento dele com aquela mulher. Não aprovou. A descendência do Machia tinha que vir através de Judá. Então, de uma certa forma, foi provido uma descendência para ele através de uma descendente de Noar, de Tamar. Eu acho isso fantástico. Eu vejo tudo se casando. Eu acredito que o livro dos justos relata isso de uma forma verdadeira. Se você quiser, baixe. É um livro que não é muito grande, leia. Você vai encontrar e você vai ver que tem revelações lá muito boas, muito importantes. Assim como o livro de Enoque, que são livros apócrifos, mas que tem referências no Taná e na Brit Hadashah a respeito desses livros. Os judeus tinham esses livros, liam e tinham como verdadeiros. Livros que relatavam coisas que não estavam nos outros livros. E não foram canonizados, mas são livros muito bons, que trazem coisas importantes. Aqui, para a gente finalizar, já está dando meio-dia, você vai ver lá em Ruth 4, 18 a 22, que fala da genealogia que chegou até o rei Davi. São estas as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, e aí você vai lendo, Aminadab, Salmon, Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então você enxerga aqui o plano de Adonai se cumprindo na vida de Judá, através de algo que aos olhos humanos parece errado. Mas ela suscitou descendência para ela, e da descendência dela, se não fosse a aprovação de Adonai, o que ocorreu, não viria o Machia. Às vezes a gente casa, como era no passado, alguns filhos. Esaú também deu uma dor de cabeça casando com aquelas pessoas que os pais não aprovaram, que Adonai não aprovou.
aqui não foi incriminado, mas a gente enxerga através desse relato de que o casamento dele, de Judá, não teve uma aprovação de Adonai. Não foi suscitado descendência para ele através da primeira esposa, mas através do seu primogênito que veio de Tamar. E assim eu encerro, deixando essa meditação para vocês a respeito desses pontos importantes da Paraxá. Eu agradeço e vou passar a palavra para o Rocha. E um Shabbat Shalom a todos. E é um Shabbat que você tem que meditar também sobre a festa de Hanukkah. Estamos no segundo dia, né? Festa muito importante. Medite, tira o dia para meditar, para se dedicar a Adonai e a sua família. Amém. Interessante essas novidades aí que o Loures trouxe para nós em relação a esses relatos. Muito bom. Irmãos, lembrando a vocês, se o Eterno permitir, logo mais às 17 horas, através desse mesmo canal na internet que nós estamos utilizando agora, nós teremos a continuação do estudo do livro do Apocalipse, das 17 às 18 horas. Quem puder, participe, que a gente já está no capítulo 15 do livro de Apocalipse. Hoje, como o Loures falou, estamos no segundo dia de Hanukkah. Logo mais ao pôr do sol, começa o terceiro dia. Não estamos fazendo a festa aqui, pelos motivos que todos já sabem, mas é bom que em casa vocês estejam acendendo as luzes, lembrando da festa, não esquecendo do que Adonai fez aos nossos antepassados naquela época. Fiquem de pé e recebam a bênção do Eterno. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vihuneka, Sa Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom. Amém. Que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom. Amém.